Que a graça e a paz do Senhor seja com os irmãos. Ao digno de tudo, seja a honra, seja a glória, seja o louvor. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Depois você deixa ela abertinha, em Hebreus mesmo. Mas nós vamos ler só primeiramente 2 versículos, introdução a essa palavra. Hebreus, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Glória ao nosso Deus. Por que você está aqui? Qual o seu objetivo aqui? O que queremos neste lugar? Cultuar? Glória a Deus por isso. Muitos poderiam responder: ser abençoado. Não é? Não está errado. Aqui é um lugar de bênção. Comungar com os irmãos de fé. Mas sempre, toda vez que estamos aqui, queremos que Deus faça alguma coisa. Nós queremos que Deus faça sua obra em nós, sua vontade em nós. Queremos que Deus fale conosco. Queremos que Deus se manifeste em nós. Sempre quando buscamos, nós queremos que Deus faça alguma coisa no nosso meio. Porque é muito bom. É muito bom estar na casa de Deus e ver Deus operando. É muito bom ver Deus fazendo alguma coisa nos nossos irmãos, no nosso meio. É muito bom ver o agir de Deus. É muito bom sentir a presença de Deus. Às vezes vamos embora radiantes, porque sentimos a presença de Deus. Às vezes vamos embora leves, porque aumentou a nossa fé e fomos edificados pelo Senhor. Às vezes vamos embora cheios de alegria, porque o Senhor falou na sua pregação. Às vezes vamos embora contentes, porque Deus respondeu as nossas orações. Sempre a gente quer que Deus faça alguma coisa, e Deus tem se manifestado, e Deus assim tem feito. Glória a Deus por isso. E vamos tirar aqui algumas questões para esse povo, o povo chamado de hebreus aqui, que eram judeus convertidos ao Senhor, sobre essas questões, porque era um povo que estava retrocedendo, um povo que estava voltando atrás, um povo que tinha conhecido as coisas do Senhor, ouvido as coisas do Senhor, estava desejando as coisas mais antigas, lembrando das manifestações de Deus antigas, da aliança antiga, da obra de Deus tinha realizado. Um povo que estava voltando. E vamos meditar nessas manifestações, vamos lembrar um pouco dessas manifestações, onde Deus falou ao povo judeu, e que talvez eles estavam querendo observar novamente. E esse livro é cheio de admoestações daquele povo, para que não fosse assim, não que deixasse de olhar para o passado, mas olhar para a manifestação de Deus do presente, e para a manifestação de Deus do futuro. Deus se manifestou de grandes maneiras, nós vemos aqui já, no primeiro versículo, onde ele fala: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Então, eles já estavam observando as palavras de Deus do passado, ou as maneiras que Deus falou no passado, ou o que Deus fez no passado, como agiu no passado, e são coisas grandiosas, tremendas.
Nós conhecemos, nós temos acesso à palavra de Deus, nós temos muitas coisas aqui que tratam disso. Os judeus, por si só, eles têm muitos eruditos que estudam e meditam nas coisas do Velho Testamento, eles admiram e olham, e Deus faz isso, né? Deus quer que você traga a memória, só que eles estavam querendo retornar a práticas que não era para aquele momento, que não era para aquele estar, para aquele momento da graça onde Cristo apareceu. E ele vem dizendo assim, ó, Deus falou. Uma das manifestações de Deus no passado para aqueles homens que eles estavam admirando, querendo voltar atrás, é porque Deus tinha falado, e realmente assim foi. Deus tinha falado ao seu povo naquele lugar. E eles admiravam isso, e é admirável, porque Deus falou de formas tremendas, até mesmo audíveis. Audíveis. E coisas que eles não viviam mais naquele momento. E Deus falou por meio também dos profetas. Eles ouviam de Deus e repassavam. E eles estavam assim, olhando para pelas questões que Deus estava simplesmente falando ao povo. E coisas que nós devemos honrar. Honrar por quê, Fabiano? Deus estava falando ao povo, ensinando, mostrando o caminho. Deus falando na sua manifestação, Ele guiava o povo dele. Tenho posto vida e morte diante de vós. Escolhe, pois, a vida. Buscai o Senhor quando se pode achar. Deus sempre falando através dos profetas, falando da promessa vindoura. É vívido, é bom olhar, analisar essas manifestações de Deus. Quando Deus, o grande, eu não estou falando de uma pessoa, de um ser qualquer não, tá, irmãos? É o grande, o temível, o maravilhoso, o soberano, é Ele que estava falando. E isso tem que ser observado. Isso tem que ser olhado, isso tem que ser analisado. E aquele povo estava ali, olhando, observando, e não é para deixar de lado tais coisas, mas uma coisa que é impressionante, que nós devemos, primeiramente, atentar sobre isso, é por que Deus falou ao homem? Quem é o homem para que Deus se fale com ele? Quem é o ser humano que tem dignidade para que Deus chegue para ele e fale alguma coisa? Abençoe de alguma forma. Quem é esse homem? Isso é admirável na parte de Deus. Sua rica misericórdia. E os hebreus, eles olhavam e admiravam e vislumbravam. Hoje, uma coisa que muita gente ainda hoje vislumbra. Vislumbra a aliança passada. Vislumbra como Deus agiu com os profetas, como Deus falou através dos profetas, e são coisas lindas, a gente admira também. A gente vislumbra como Deus trabalhou com o povo dele no deserto, como Deus buscou ali dentro daquele povo sua santidade, limpando aqueles que não o queriam. Como Deus ali zelou pelo seu nome, deu vitória ao povo dele, tratou do povo dele, cuidou do povo dele, falou com o povo dele. Nós vemos e admiramos e cantamos em canções todas essas coisas, porque Deus fez assim, falando com o seu povo, falando que era o Deus que curava, falando que Ele era o Deus que liberta, falando que Ele era o Deus que provê, falando que era o Deus que agraciava, falando que era Deus demonstrando tudo para eles. Deus assim se manifestou aquele povo. E eles estavam admirando tanto a aliança antiga, que estavam querendo retroceder. Eles viviam tanto agarrados àquela aliança, ao cumprimento daquelas coisas, que eles queriam tanto voltar atrás. Mas
o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, muita gente cogita que é Paulo, outros tendem-se a João, mas sabemos que foi o santo homem de Deus que aqui foi inspirado. Ela já admoesta, calma, tem muito mais coisas, tanto lá quanto agora, quanto aqui está vindo. Calma, sim, foi tudo tão lindo, foi tudo maravilhoso, as palavras dos profetas, o anúncio das coisas vindouras dada pelos profetas, foi tudo tão maravilhoso. Mas calma, as coisas andam, as coisas se manifestam mais ainda, Deus tem muito mais ainda a se manifestar, e Ele vem trazendo já no primeiro versículo, Deus falou aos profetas isso de muitas maneiras. Mas a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. O grande Deus falou para o povo dele que ia mostrar o caminho, falou para o povo dele para mostrar a sua justiça, falou para o povo dele para ter um relacionamento com ele, falou para o povo dele sobre a esperança que viria, e depois essa esperança que viria se manifestou na vida deles. Agora é o Filho. Agora, olha para essa manifestação. Olha para este momento. Não é agora a hora de voltar atrás. Não é agora a hora de olhar para trás. Se tem ensinamento lá, pega o ensinamento, mas tudo lá atrás aponta para o que está acontecendo hoje. Então presta atenção, porque agora é hora de olhar para frente. Para a manifestação que foi dada a nós. Eles, nossos pais, ouviram dos profetas. Nós ouvimos do Filho. Os nossos pais ouviram da aliança passada. Nós ouvimos agora da graça de Deus. Atentemos para o que a graça aponta. Atentemos para o que o Filho aponta. Aliás, o próprio Filho, nós vamos ver, ele é a grande manifestação de Deus. Atentemos agora para o que realmente está sendo dado. Nós louvamos a Deus pelo Velho Testamento, por tudo que nele ensina. Mas agora é um momento que Deus continua se manifestando, porque Ele não parou. A Bíblia, fechado o cano, mas Deus não parou de se manifestar. Claro que não vai vir nenhum novo livro inspirado, mas Deus continua falando aos nossos corações, falando às nossas vidas, mas agora através do Filho. Se nós queremos, de alguma forma, irmãos, a manifestação de Deus, olhemos para a manifestação do Filho. Porque olhar para o Velho Testamento, que o mar abriu, o fogo caiu, o maná caiu, as vitórias incríveis, as profecias que aconteceram no passado, tudo é bom para o nosso ensino, mas atentemos para a manifestação do Filho, para as profecias do Filho, para a obra do Filho. Que este é o momento, irmãos. Este é o momento. Deus se manifestou no passado, mas todas as suas manifestações tinham uma mensagem. Tinham um apontamento. A própria lei tem esse apontamento. Um apontamento para abrir os nossos olhos a respeito do Filho que viria. Ou da graça de Deus que era necessária ao homem. Tudo que nós vemos na palavra de Deus aponta para lá. E o autor de Hebreus, ele vem para os Hebreus, olha, tem Moisés, tem Abraão, tem anjos, tem um monte de coisa no passado. Cristo é superior a tudo. Olhem para isso. Então, as manifestações não param, amados. Não param. E aqui, o autor de Hebreus, ele trata isso. Trata essa manifestação, essa revelação. E olha no capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz ele, para que tivesse que atentar de verdade. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição,
Como escaparemos nós se não atentarmos por uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também com Deus, com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Jesus falou e confirmou na vida daqueles que a receberam, e testificou com sinais e maravilhas. Tremendo. Um mover de Deus tremendo. Que eles poderiam, o apego às manifestações do passado não eram muito boas, não eram muito boas. O apego à história do passado é bom, mas eles queriam que eles ouvissem verdadeiramente o que Cristo fez, e naqueles que fizeram, testificou, provando assim a salvação, com sinais e maravilhas. Pessoas que ouviram e confirmaram no Senhor uma tão grande salvação. Mas, Fabiano, é na base dos sinais, então? O mover de Deus é na base desses sinais que aconteceram? Cabe atentar, irmãos, porque os sinais estão ali. Cabe atentar, porque aqueles sinais que já aconteceram, se você crê na palavra de Deus, você sabe que tudo que você está lendo aí é vivo e eficaz. Cabe atentar para o que aqueles sinais apontavam. Aqui diz que era para testificar da salvação de Cristo. E muitos buscam o mover de Deus em sinais. Somente os sinais. Os dons, né? Muitos buscam o mover de Deus em coisas dessas questões extraordinárias. Mas não é questão dos sinais. Qual o maior sinal você viu nos versículos? As pessoas olham o versículo, nossa, que maravilha, sinais, maravilhas, dons do Espírito Santo, sem olhar para o versículo 3, uma tão grande salvação. Quer maior maravilha que essa? Quer maior maravilha de que os dons do Espírito Santo só testificaram o que do início estava começando, do anúncio da salvação do Senhor? É glória, 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 glória pelos sinais e maravilhas, mas como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Eu acho que é o grande sinal que tem que ser anunciado, ou atentado, ou a manifestação. Cristo anunciou primeiro. Cristo realizou primeiro. Cristo chamou primeiro. A gente fala, às vezes, sobre salvação, sobre arrependimento. E as pessoas pensam que Jesus chamava para arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muita gente pensa que Jesus estava chamando arrependimento. Arrependa-se, senão você vai se dar mal. Não, não é esse o chamado. Você já se deu mal, então se arrependa. A salvação é algo maior sinal que nós podemos querer ou ter. A salvação é a maior manifestação que nós queremos ter como posse na nossa vida, ou renovação na nossa vida. Sair daqui voando de alegria, é porque Deus confirmou no seu coração uma tão grande salvação. Maior do que cura do calo do pé, maior que a cura de um câncer, maior que a cura do teu corpo mortal. Sair daqui com a alma revigorada pelo Senhor é a maior maravilha que você pode querer. Mas que Deus faça suas curas, que Deus faça os seus milagres, que Deus distribua os seus dons. É com Ele, é segundo a sua vontade, está na palavra de Deus. Mas se atentemos maior a essa manifestação, uma manifestação da mensagem da salvação dada por Deus. E nós percebemos uma coisa, o autor de Hebreus, ele não tenta trocar, mas ele tenta atentar os olhos do povo hebreu para Cristo.
Se você olhar o livro de Hebreus, você vai ver isso. Aí nós não temos tempo para analisar todas as coisas. Mas ele tenta tirar os seus olhos, focar os seus olhos simplesmente em Cristo. Volta para o capítulo 1. Olha o que diz. Versículo 3. 2. A qual, está falando de Cristo, constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Um povo que queria voltar atrás, ele já inicia dando choque. Acorda. Jesus, o herdeiro de todas as coisas, aquele que é a expressão da imagem de Deus. Ele que sustenta todas as coisas na sua mão, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados. Não volta atrás. Não volta atrás, não queira tais manifestações na sua vida. Atenta para Cristo. E atentar para Cristo é tudo, irmãos. Tudo, tudo, tudo. A obra cristocêntrica é tudo. A aliança tem sua mensagem em Cristo. Cristo é o próprio Cristo. O futuro escatológico é com Cristo. Então nós temos que atentar para Cristo. E o autor de Hebreus, ele usa várias passagens do Velho Testamento para confirmar, e continua confirmando que o cumprimento é em Cristo, o autor de todas as coisas, aquele que inicia a sua mensagem. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Vocês estão voltando, olhando para coisas do passado, estão se desviando. Se atenta para o que você já ouviu. A mensagem de Cristo. Confirma na sua vida o que você já sabe. A mensagem de salvação. Confirma na sua vida aquilo que você já declarou um dia. A mensagem da glória de Deus. Sabe, não sai da sua vida que Ele é o cumprimento de todas as coisas, como Ele começou a dizer. Não sai da sua vida que só Cristo salva. Não sai da sua vida que só Ele é Deus. Não sai da sua vida que Ele é acima dos profetas. Assim que vai continuar Hebreus. Não sai da sua vida que Ele é acima dos anjos. Não saia da sua vida, seja quem for. Não saia da sua vida que o reino dele subsistirá para sempre. Que não saia da sua vida, meu irmão, que Ele te chamou para uma tão grande salvação. Que não saia da sua vida que Ele te ama e quer morar contigo na eternidade. Que não saia da sua vida a obra redentora. Que não saia da sua vida que a cruz de Cristo perdoou. Que não saia da sua vida que a cruz de Cristo propiciou os nossos pecados. Que não saia da sua vida que Ele, quando ressuscitou, garantiu a nossa redenção. Que não saia da sua vida essas coisas. Aprendamos com o passado, com o Velho Testamento, aprendamos todas as coisas que apontam de Deus, que Deus te fez. A gente mesmo declara, nós vamos declarar todas as suas obras, aleluia, glória a Deus, mas uma tão grande obra maior foi Jesus Cristo nessa terra, salvando o homem, salvando a mim. Salvando pessoas que poderiam estar amarradas em coisas do passado. Salvando pessoas que poderiam estar enganadas, procurando ainda que caia um maná do céu, ou que caia um fogo do céu. Não é isso para agora, não. Agora é Jesus descendo do céu. Não. É admirável olhar a história de Elias, que orou e fogo caiu. Glória a Deus. Humilhou os profetas de Baal. Não, é melhor dizer, humilhou o inferno, porque Jesus veio para salvar o homem. É melhor dizer isso agora, irmãos.
Porque essa é a grande manifestação para os nossos dias. Jesus Cristo salvou o homem. O próprio Senhor se anunciou essa salvação. Ele veio em pessoa. Primeiro falar e depois cumprir. Os profetas já anunciaram dele. E ele veio em pessoa falar. E o autor de Hebreus, ele dá essa admoestação, ó, convém-nos a nos atentar para o que a gente já sabe, para que a gente não se desvie, tá? No último dia, aqueles que estiveram desviados, aqueles que estiveram retrocederam, Deus vai confirmar outra coisa. Então, os hebreus não tinham que voltar às velhas práticas, amados. Não tinha. Eles não tinham que olhar para as manifestações do passado, podiam aprender muita coisa, mas Jesus estava falando ainda. Ó, vocês atentam o que a gente já está falando, para o que a gente está repetindo, para o que você está ouvindo na escola bíblica dominical, para aquilo que você está ouvindo na igreja, para aquilo que você está lendo. Olha, atenta para essas coisas. E nós já lemos aqui como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, como já falei, foi depois confirmada por vidas que foram salvas. Por vidas. Vocês, hebreus, muitos hebreus, talvez os hebreus, muitos talvez não conheceram, talvez não viram Jesus, mas ouviram de Jesus e receberam de alguém que ouviu de Jesus a tão grande salvação. Mas eles, ó, como vocês vão escapar se vocês não ficarem atentos a isso? Olhando as práticas do passado, ó, cuidado. Mas eu glorifico a Deus por esta grande manifestação. Essa é a verdadeira manifestação que nós temos que observar da história do Senhor na terra. Jesus Cristo nessa terra. Capítulo 3, versículo 7, olha o que diz. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, vou para aqui. A gente quer tanto a manifestação de Deus, a gente quer tanto ver os milagres, os sinais, as coisas de Deus. Por que não ouvir o Espírito Santo? Mas como é ouvir o Espírito Santo? Me explica o que é ouvir o Espírito Santo. Eu vou ouvir uma voz serena e mansa falando ao meu ouvido, ou vou ouvir uma voz de trovão bagunçando o meu ser, tremendo. Pode ser, mas não. Aqui, nesse caso aqui, ouvir o Espírito Santo, que está no versículo 8, não sendo teimosos, não endurecendo o vosso coração. Ouvir o Espírito Santo é se abrir para Ele. Se abrir para uma verdadeira manifestação de Deus em você. Ouvir a voz do Espírito Santo capítulo 3, versículo 8. Não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto. Até lembra o deserto, mas eu quero fazer, não endureçais os vossos corações, não sejam teimosos. Ouvir o Espírito Santo deixa Jesus vir, deixa o Espírito Santo falar. Fala, Deus, que eu quero ouvir. Fala, Deus, que eu quero ter a sua vontade em mim. Fala, Deus, que eu estou preparando o meu coração, arando a minha vida, para que venha a sua mensagem e dê bom fruto no meu coração. Ouvir o Espírito Santo, é como no versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Ele está dizendo aqui, porque você não seja um descrente, que você não seja um crédulo que não crê. Isso te afasta de Deus. Como receberemos o avivamento de Deus se não cremos que Ele possa vir? Deus é gracioso, Ele até pode dar, mas
na história, só aqueles que creram receberam essa grande bênção. Que não sejam vocês, que não tenham coração. Aqui fala de íntimo, tá? De íntimo, tá? Ele não está falando do seu grupinho da igreja, ou do seu núcleo familiar de igreja. Não, ele está falando de você. Não seja o seu coração descrente. Aqui fala mal e infiel, né? Para se apartar do Deus vivo, que te afasta de Deus. Talvez ouvir a voz do Espírito Santo seja, versículo 13, aqui diz, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Que não sejam, ao ouvir a voz do Espírito Santo, talvez seja não ser enganados pelo pecado. Não é pelo diabo, não, é por você mesmo. Não é pelo diabo, não. O diabo está amarrado em nome de Jesus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas às vezes nós mesmos nos enganamos. Nós mesmos deixamos de olhar o que Deus quer falar comigo hoje. Aí você deixa de observar a salvação de Deus, deixa de se edificar em Cristo Jesus. Irmão. Mas essa manifestação é maravilhosa. Por isso que ainda existe um anúncio. Ouçam a voz do Espírito Santo. E no versículo 14 e 15 diz assim: porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurcerás os vossos corações, como na provocação. E traz lembranças novamente do passado. Mas ele diz uma coisa: se nos tornamos participantes de Cristo, firmes com Ele até o fim. Eu acho que se você quer realmente um mover de Deus em você, sabe qual é? Perseverança. Perseverança, se agarrar em Cristo. E sabe o que é perseverança, se agarrar em Cristo, querido? Ter fé. Eu acho que o maior mover de Deus para eles, para os hebreus, ou para o povo que está aqui ouvindo hoje, é aumentar a sua fé. Sabe? Eu fui para a igreja, voltei, por quê? Eu ouvi de Deus, da palavra de Deus, porque o que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Eu ouvi da palavra de Deus e aumentei a minha fé. Fé em quê? Fé no meu Cristo Jesus. Fé em quê? Fé em todos esses sinais que a gente adorava, como se fosse um hebreu, tá? Todos esses sinais que a gente observava, apontava para o nosso Cristo. Fé, quando eu olho agora as coisas do passado, eu vejo que aqueles sacrifícios dos animais hoje não valiam de nada, mas agora apontam para o sacrifício de Cristo Jesus que tira todo o pecado. Fé que eu aprendi que todas as coisas da libertação do povo de Deus apontavam para uma tipificação do nosso Cristo, para libertar o homem do seu pecado e levar ele a uma terra boa. Fé é olhar para a terra de Canaã e não ver somente que é uma terra de mana, leite e mel, mas sim para uma terra prometida que Deus está reservando para aqueles que são seus. Fé. E não é se tornar nenhum erudito, conhecedor de toda a história, nem eu sei, irmão, tenho que estudar muito ainda, todas as tipificações do Velho Testamento que apontam para Cristo, não. Mas um coração aberto para ouvir do Espírito Santo, ensinar todas essas coisas, e se confirmar na nossa vida quem Jesus é. E ele sempre admoesta que muitos deixaram de entrar na terra
trazendo a lembrança do Velho Testamento para a vida deles, mas trazendo a lembrança, chamando eles à perseverança, olhando para Jesus. É assim, irmãos. É assim que Deus se manifesta, simplesmente falando de Jesus para nós, confirmando Jesus em nós. E mesmo assim, se são admiráveis as coisas do passado, às vezes a gente admira a história, por exemplo, a história de Moisés. Moisés lá no deserto, vê uma sarça ardente, que coisa linda. E de fato, nós não veremos sarça ardente nenhuma. Mas por que não? Fogo do Senhor ardendo dentro de você, falando pela palavra de Deus. De fato, talvez nós não veremos o mar vermelho se abrir, e ele se abriu, é verdade que está aqui. Nós não veremos o mar se abrir, mas porque na nossa vida, pecado para um lado, pecado para o outro, e você caminha até a vitória em Cristo Jesus. Talvez porque não, como é dito no livro de Hebreus, entrar no descanso da terra do Senhor. Fabiano, você está filosofando, essa é a verdade. Viver as manifestações de Deus é afastar o pecado de nós, que nos afasta de Deus, e nos apegar à mensagem de Cristo. Essa é a verdade. Esta é a melhor das manifestações. Nós fugindo do pecado, nós sendo perdoados pelo Senhor. Essa é a maior manifestação de Deus, quando eu olho para a Bíblia e vejo que Cristo veio à terra por nós, por mim, por você. Essa é a maior manifestação de Deus, que eu tenho anos e anos na casa de Deus, confirmando na minha vida que Cristo morreu por mim. E eu confirmo isso cada domingo, cada dia, cada hora. Porque Deus se manifesta dentro de mim. Se manifesta dentro de você. Se manifesta dentro daquele que crê. Grande manifestação de Deus é quando você, meu irmão, se cala no momento de raiva, porque Deus está tratando o seu coração. Grande manifestação de Deus é quando você, meu irmão, se reconcilia com aquele que você está mal. Grande manifestação de Deus é quando Deus trata a sua língua, você com aquele temperamento agitado. Grande manifestação de Deus quando Deus fala contigo, fala do teu pecado e você se arrepende. Grande manifestação de Deus quando você olha para Jesus na cruz e vê ali o seu perdão. Esta é a grande manifestação de Deus, quando Cristo falou com nós, quando Deus falou com nós, através do Filho, quando Deus operou em nós, pelo Filho. Esta é a grande manifestação de Deus. Nosso Salvador tem se manifestado continuamente, e nos dando sinais da sua misericórdia. Capítulo 10, irmão, versículo 36. Olha o que diz a palavra de Deus: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. O que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos aqueles que recuarão, porque Cristo falou conosco um dia. Mas Cristo fala contigo, meu irmão. Vai demorar não, estou voltando. Persevera. Vai com fé. Vai com fé, crê mesmo, crê, se firma. Olha para a mensagem, se afirma naquilo que você já ouviu.
e não retroceda, em nome de Jesus. Viver por fé, amados, é aguardar que Ele virá, que Ele virá. Viver por fé é também saber que o Salvador não terminou de se manifestar. Aí, quando eu meditando em casa sobre essa palavra manifestar, eu manifestando, a gente lembra de João 14, 21, que diz: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Olha a manifestação de Deus. Eu amarei e me manifestarei a Ele. Jesus se manifestou a nós. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ainda usa essa palavra, mas tem um sentido um pouco diferente, mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Ele também, vós vos manifestareis com Ele em glória. E aqui já fala do último dia. Não retroceda, querido. Não olhe para o lado. Não olhe para trás. Se firma naquilo que você já aprendeu. Se firma no que Cristo já ensinou. Seja participante do manifestar de Deus. Todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque um dia, na eternidade, fora do tempo, já o Senhor planejara nossa tão grande salvação. Honras e glórias, Senhor, àquele que agiu por nós. Honras e glórias, Senhor, àquele que, num dia de cultuar a Ti, de entregarmos tudo a Ti, o Senhor se entrega a nós, falando conosco, falando que persevera, filho meu, mostrando que nos ama segundo a Tua palavra, mostrando que começou a grande obra por nós, mostrando que vai terminar naquele grande dia, mostrando que não tardará e virá. Glória ao Teu nome, Senhor. Bendito seja nosso Deus, Senhor de toda a glória, aquele Deus tremendo, maravilhoso, soberano sobre todas as coisas, Senhor. Seja a Ti, Senhor, a glória, a honra e o louvor. Bendito seja, Senhor, por todas as coisas que você tem feito, Senhor. Bendito seja porque o Senhor tem confirmado que é o nosso Deus. Bendito seja o Senhor porque o Senhor tem confirmado a misericórdia de Cristo Jesus para a salvação nossa. Homens que não merecem. Bendito seja o Senhor, que o Senhor dia após dia tem confirmado tais coisas em nós, para que nós não nos afastemos de Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus, por nos fazer experimentar momentos de graça contigo, momentos de presença do Senhor, não só nos alegrando, mas também nos confrontando a viver mais por Ti. Em nome de Jesus, que eu seja assim todos os dias, porque eu sei que é o Senhor que está se manifestando. É o Senhor que está nos cuidando, é o Senhor que está nos tratando, é o Senhor que está nos edificando, é o Senhor que está salvando. Continua, Senhor, fazendo isso em nós, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, o doce consolo que só o Espírito Santo de Deus dá, seja com o Teu povo, hoje e sempre. Amém.